Meus 7 seguidores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos ver por que o Brasil é uma vergonha para o mundo. Olha, pessoal, é preciso a gente fazer uma reflexão sobre isso, porque realmente o nosso país, ele envergonha o mundo, envergonha toda a população. Aqui eu coloquei nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir 4 casos aqui, 4 situações que comprovam isso que eu estou dizendo. A primeira delas, situação, é da da Rua do Arvoredo, né? O crime da Rua do Arvoredo, que era um casal, vocês estão vendo a foto aí. Esse casal, eles tinham um açougue e eles faziam linguiça de carne humana. Matavam as pessoas, carneavam, né? Descarnavam, moíam a carne e faziam linguiça para vender. E todo mundo gostava. Nós temos o problema daquele livro, né? O Alienista, de Machado de Assis, foi escrito em 1861. Então, foi uma crítica que ele fez com o início dos manicômios judiciais, dos manicômios dos loucos no Brasil, porque a psiquiatria no século XIX ela era muito incipiente, não era conhecida, não existia. Aos poucos eles foram começando a descobrir esses Napoleão de hospícios, essas pessoas que se acham que são donos do mundo, esses psicopatas, né? E que se comportam de maneira agressiva. Então esse médico que o personagem do Machado de Assis, o Simão Bacamarte, ele era um psicopata. Então ele achava que todo mundo que passava na frente do hospício dele era louco e internava todo mundo. Internou uma cidade inteira e depois no final ele chegou. Bom, a história vocês vão ler no livro que eu vou deixar na descrição aqui. Depois no Rio Grande do Sul, sempre teve revoluções, degolas, mortandades de pessoas, ditadores, né, gente que bania a população, expulsava, matava, desterrava e degolava, né. Aqui tem uma foto da Revolução de 1893, foi a Revolução das Degolas. Mas teve a Revolução Farroupilha em 1835 a 45 também, que teve muita degola. O Estado era separatista, sempre queria se separar do Império e nunca conseguiu. E bem na direita nós temos o imperador Pedro II, que era um homem bondoso, generoso, cristão, era um intelectual, se dava com o mundo inteiro, lia muito, sabia muito, era um pacifista, era um homem tolerante. Ele tinha todo o poder do mundo. Acima dele só tinha Deus. Ele podia fazer o que quisesse no Brasil. Aqui tinha pena de morte pelo Código Penal de 1930, mas ele nunca condenou ninguém à morte. Mesmo esse caso aí dos açougueiros que faziam linguiça com carne humana, os canibais, o José Ramos, aquele homem ali, foi condenado à morte e o Dom Pedro anistiou ele e mandou cumprir pena. Ele pegou, se não me falha a memória, 20 anos de pena, né, pelos crimes que ele cometeu, e ele cumpriu a pena em prisão, né? E a esposa dele também foi condenada e cumpriu a pena. É uma história muito bonita, mas dá uma reflexão na gente, para a gente ver o que é esse governo, esse país que tinha barbárie, tinha canibalismo, corrupção sempre teve, psicopatas no poder, ilegalidades, né? Ditadura, abusos de poder. Vocês estão vendo aqui? A nossa justiça é isso aí, ó, ilegalidade, ela não existe mais, não é cumprida. Nós temos a Constituição aqui que é simplesmente ignorada, é rasgada. Não existe Constituição. Isso tudo é ilegalidade e ditadura da toga. Então, meus amigos, nós vamos ver aqui, hoje, só para mostrar para vocês, isso aqui, ó. Vocês sabem que nós temos acompanhado esse surto de histeria coletiva aí que tomou conta da esquerda brasileira e mundial após a vitória do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que foi avassaladora nas eleições americanas de 2024, né? E abriu as portas do inferno esquerdista em todo lugar. Nos últimos dias nós assistimos um dantesco festival de insanidade da militância e da grande mídia, nas redes sociais, nas universidades, em tudo que foi lugar. As classes falantes então mergulharam em um surto psicótico coletivo. Ao refletir a trajetória aqui da esquerda do Bananil, nós podemos perceber que a grande parcela de culpa disso tudo que está acontecendo é nossa, nós que ajudamos a criar esse fenômeno, infelizmente, né, pessoal? Bom, o esquerdismo, a meu ver, todo mundo sabe, ele é mais do que uma doença física, ela é uma doença da alma das pessoas. Esse mal atinge a todos, independentemente do viés ideológico, né? É uma coisa que
quando a esquerda se une com a direita ou se une com outras, eles destroem o tecido social. E então eles começam com o negacionismo até do medicamento para os doentes, as obras de saneamento básico eles não realizam, são contra, eles negam até aumento de salário, como o PT agora negou o 13º da Bolsa Família e tudo. E eles podendo prejudicar os pobres, eles prejudicam, mas ninguém percebe isso aí. Então, essa esquerda ela é sempre contra tudo que possa favorecer o ser humano, principalmente se não for do grupo deles. Querem liberar droga, querem soltar criminosos, querem mudar a linguagem, desarmar o cidadão, sexualizar as crianças, impedir até que as crianças nasçam, né? Atacam a fé cristã, a moral, a família, os costumes. Enfim, é a combinação do ódio com o atraso e é a revolução contra a cultura, né? É contra o progresso, contra a humanidade, contra a vida, contra a paz, contra o amor. E hoje no Brasil não há mais nada que a gente possa fazer. Nós temos uma situação difícil. Somos uma ditadura que foi dividiu a sociedade, polarizou a sociedade, né? Que ficou corrompida, emburrecida. A esquerda moderna parece que fez um pacto satânico aí em troca de dinheiro, de prazer, em troca de poder. Eu, por exemplo, e tantas outras pessoas da minha geração, nós sentimos uma enorme frustração de não termos podido evitar esse descalabro. Nós estamos vendo gerações aí, gerações após gerações, ser seduzidas por essa promessa ilusória que os iluministas lá da Revolução Francesa pregavam: liberdade, igualdade, fraternidade. Só que isso não existe. Então, a pior notícia de viés esquerdopata que tem aí é que o esquerdista é uma pessoa que nunca, jamais abandona a ideologia. É muito raro acontecer. É uma tendência, é um processo eterno, uma luta constante que é impossível de eliminar esse vírus da mentalidade revolucionária que habita no coração, na alma das pessoas que são doutrinadas para o lado esquerdo. Então ela não consegue, nem que queira, ver ou não, a enxergar a verdade, enxergar o óbvio. E o certo ou o errado, ela não sabe distinguir. 4 mais 4 é 20, 2 mais 2 é 5. Ele não consegue. Ele só enxerga um lado. E vou deixar para vocês o livro do Dr. Larry Hoster, Mente Esquerdista, né, que já me valeu derrubada de canal, aí não se pode falar nisso aí. Mas é uma realidade, é uma coisa que a gente tem que estudar. Então, ao olhar a situação calamitosa que a gente vê nas universidades, pichadas, né, degradadas, a cultura woke, a mídia militante, né, a cultura atual, nós sentimos que estamos chegando num final de túnel, assim, sem luz. Nem talvez um novo Big Bang, uma nova explosão do universo poderia reverter esse quadro, mas é impossível, né? As ideias revolucionárias estão aí por toda parte onde a gente anda, portanto é um dever moral de todos aqueles que pensam um pouquinho, evitar de se contaminar, porque temos que lutar sem descanso contra esse tipo de coisa, esse inferno dantesco aí que está contaminando a alma das pessoas. Nós temos aqui no Brasil o imperador do mal, depois eu vou falar do imperador, né? Nós tivemos o imperador Pedro II, que era do bem, que era um homem culto, conservador, religioso, respeitava a liberdade, a vida, o patrimônio das pessoas. E nós temos, né, é, ele, embora tivesse todo o poder do mundo, ele nunca usava esse poder para o mal, ou para matar as pessoas, ou para prender, ou para desterrar ninguém. Mas aqui não. Então, o Brasil é um mau exemplo para o mundo, isso que eu quero dizer no vídeo. Todo mundo fica sabendo das coisas que acontecem aqui, das fraudes, das corrupções, das ditaduras, das censuras, prisões ilegais, perseguições políticas, morte de pessoas, morte na prisão, abuso de poder, fim de processo legal, desrespeito às normas do direito internacional dos direitos humanos, quero dizer. E nada se pode fazer. Nós, o povo, continuamos aí, né, o olhar de paisagem, mas temos que ir em frente. Então, tudo que o STF faz, por exemplo, é um mal para o Brasil, é um mal para a população, é um mal para o mundo, porque nós estamos ligados ao mundo, estamos no mundo da internet também. Todo mundo fica sabendo em tempo real o que esses ministros fazem. Será que os ministros não ficam envergonhados com isso? Eu acredito que deveriam, né? Talvez por
isso tanta gente tenha saudades daquela velha monarquia lá do século XIX, pois por pior que seja o imperador, não chega aos pés disso que nós estamos vivendo no nosso, no nosso Brasil de hoje. Então, meus amigos, é isso aí que eu quis mostrar para vocês. Aqui nós temos uma visão da antiga Rua do Arvoredo, que hoje é Rua Fernando Machado. Ela mudou muito, está cheia de edifícios, mas esse prédio aí existe até hoje, aquele prédio ali, que é o fundo da Cúria Metropolitana, é bem ali nos fundos do antigo Palácio Presidencial, hoje o Palácio Piratini. Essa rua existiu, essa história foi real que eu contei aí, só que naquela época, né, não existia as pessoas, é, os ditadores que nós temos hoje. Nós tivemos aqui milhares de pessoas presas por opiniões políticas ou por protestarem contra a falta de transparência de uma eleição que ocorreu aí. Não se sabe se houve alguma coisa realmente ou não, mas caberia às autoridades vir a público e esclarecer. Não, aconteceu isso, está tudo certo. Então, tem gente que se aproveita, político que se aproveita disso, mas deixa o povo se lascar. Essa é a triste realidade, né, meus amigos? Então, meus amigos, eu peço a todos que compartilhem isso, se puderem. É muito importante isso. Vou deixar os livros aqui que eu falei aqui na descrição. As pessoas dizem que eu fujo do assunto. Não, eu não posso abordar o assunto de frente. Eu tenho que, né, contornar, tangencivar, né? Não posso ser muito objetivo, porque senão aí o canal vai para o saco, né, pessoal? Tá? Muito obrigado, boa noite a todos.